para você começar a produzir um texto, você segue uma técnica que nós chamamos de IDC, Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. O que é essa técnica? Essa técnica é um raciocínio decorrente de que tudo você for escrever uma dissertação, petição inicial, uma sentença, você tem que introduzir um tema, você tem que falar, ou seja, apresentar aquele conteúdo. E quando você for produzindo o seu trabalho, o seu TCC, você vai usar essa técnica IDC. Tudo qual tema que você chegar lá, o capítulo que você começar a trabalhar, você vai seguir esse tema. Você vai então falar do tema, abrir a ideia do tema, apresentar o tema, ok? Que nós chamamos como fosse introdução, o introito ali do seu tema. Você vai falar o princípio da função social, um dos princípios mais importantes no âmbito do direito imobiliário, no âmbito do direito civil, direito real, enfim, você vai abrir a matéria, você vai apresentar a matéria. Depois disso, você começa a desenvolver a matéria. Então, você começa a falar, argumentar, citar leis, trazer jurisprudência, citações, referências, conteúdo. Assim, no exemplo do que eu falei da função social, então você vai falar então da função social, tem previsão constitucional, tem tema que diz os princípios basilares da direito da propriedade, e assim vai começar. Todo o seu capítulo tem que ter essa didática. O que a gente vê muitas falhas dos alunos é escrever, às vezes nem apresenta o tema, já começa a desenvolver e falta também o desfecho do tema. O maior erro é aqui, no desfecho do tema e na apresentação. Ele já na introdução do tema ali, pode ser a premissa ali de 2 ou 3 linhas, dependendo do que você está falando, mas você tem que introduzir o tema, você tem que abrir, você tem que lembrar que você está escrevendo para leigos. Essa é a forma que vai te ajudar na sua didática. Você começar a escrever como você estivesse escrevendo para leigos. Pense que quem está lendo o seu tema é um leigo, uma pessoa que não é da área do direito, uma pessoa que não conhece o seu tema. Então você vai ler a pessoa, você vai escrever como se estivesse escrevendo para um leigo, uma pessoa que não conhece o seu tema. Então você chega, começa a introduzir, desenvolve e você parte então para a conclusão. Você tem que concluir o seu raciocínio, aquilo que você fez o desfecho. E aqui também, na hora do desfecho do raciocínio, daquilo que você está falando, vamos pegar esse exemplo aqui do princípio da função social. Falei da função social, abri tema dizendo que a função social é um princípio basilar, muito importante, é previsão constitucional. E aqui no desenvolvimento falei, mostrando tal artigo, citei a doutrina que fala daquele artigo, jurisprudência, argumentei em relação àquele que eu quero falar, né? E depois eu faço o desfecho. Portanto, eu uso as conjunções conclusivas, ok? Portanto, desse modo, logo, dessarte com 2S ou destarte, ok? E aí, destarte é a mesma coisa que destarte. Sempre foi uma palavra denotativa, mas agora tem sido utilizado como conjunção conclusiva. Então você usa essas conjunções que vai te ajudar a você fazer o seu desfecho, ou seja, a conclusão daquele raciocínio que você está falando. Por fim, logo, né? Desse modo, infere-se, depreende-se, ok? Sempre escreve na terceira pessoa, ok? Eu entendo, eu concluo, não. Concluo, entendo, não. Conclui-se, entende-se, depreende-se, ok? E assim você vai, então, fazer o desfecho dependendo do contexto daquilo que você está falando. Então, na função social da propriedade, conclui-se que o princípio da função é regulado por toda a ordem de direito da propriedade e não pode ser esquecido ou olvidado o princípio da função social por causa disso, porque tem um marco e é uma diretriz, é um princípio que é baseado em todo o direito da propriedade, enfim. Coloquei ali o desfecho. Aqui você não pode trazer informação nova, conforme cita o professor, né, Mirabete, ou conforme cita o professor Pablo Stoso, e aqui fazer uma citação dele na hora que você está fazendo o desfecho do raciocínio. Você tem que citar ele lá quando você está desenvolvendo o tema, argumentando o tema, aí você cita o professor lá, você cita o argumento lá. Aqui você fala mais com as suas palavras, faz o desfecho com as suas palavras, fazendo o desfecho das suas palavras, citando o que os autores falou, não tem problema, citando o que a jurisprudência falou, aquilo que você raciocinou, você faz esse desfecho. E essa técnica você vai aprender que é assim tudo, introdução, desenvolvimento e conclusão, técnica que nós chamamos de IDC, técnica que vai te ajudar na didática, na hora de você escrever. O aluno às vezes escreve uma introdução, desenvolve e não faz o desfecho. Ele já pula para outro capítulo.
já pula para o próximo texto. Não é assim. Porque lembra, uma dissertação não é assim, você introduz o assunto, desenvolve e conclui. Na petição inicial, você tem, também é assim, você tem a parte dos fatos, do direito e do pedido. Na sentença, a parte dispositiva, fundamentação, não é isso? Melhor, relatório, fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. É assim na petição, na verdade, a petição você apresenta o tema, argumenta o tema e depois você pede. Lá na sentença vai ser da mesma forma, porque a petição inicial é um projeto de sentença. Então, na sentença vai ter o relatório, ou seja, introdução do tema, de que ele está falando, está pedindo isso, está pedindo aquilo, depois ele argumenta, na verdade ele vai desenvolver, trazer os argumentos, fundamentação ali todo, e depois vai ter a parte dispositiva, a conclusão da sentença. Então lembra, é o mesmo raciocínio, introdução, desenvolvimento, conclusão. Você segue esse raciocínio nas suas petições, segue esse raciocínio naquilo que você for fazer, sempre introduzindo um tema, desenvolvendo o tema e concluindo o tema, você vai ver que vai ficar didático, você não vai se perder, porque às vezes a gente vê textos e até petições iniciais sem nexo nenhum, sem raciocínio, com dificuldades de compreender o que ele está falando, e às vezes o TCC a gente vai corrigir um TCC na área do direito, uma monografia, a gente vê que o aluno escreve alguma coisa, não tem uma sequência de raciocínio. Veja que seu trabalho, que cada capítulo tiver essa sequência, essa ideologia, essa didática de IDC, introdução, desenvolvimento e concluir o seu tema, você vai ver que você não vai ficar perdido. E, no geral, como um todo, relacionado à sua questão problema, sua problemática de pesquisa, sempre relacionado, né? Você vai escrever relacionado à sua problemática de pesquisa, você vai verificar que você não vai ficar perdido, vai ficar didático, vai ficar conclusivo, raciocínio daquilo que você criou ali está concluído relacionado àquilo, ok? Então essa é mais uma dica, se você gostou, clica aqui no botãozinho, né? Dá um joinhazinho, que isso nos ajuda a produzir mais conteúdo, ok? Siga nas redes sociais, se quer aprender um pouco mais, faça um convite especial no nosso link da bio do nosso Instagram, tem um grupo secreto ao qual nós disponibilizamos materiais e conteúdos para você produzir o seu TCC do zero, gratuitamente. Se você quiser, então vai lá na nossa rede social, deixar aqui embaixo, aqui, para você poder nos seguir e aprender um pouco mais do TCC do zero, ok? Até mais, até a próxima.